Às vezes, enquanto a gente está mexendo no Excel, a gente quer provar um conceito, testar alguma coisa. Não necessariamente a gente quer pegar uma base gigante, baixar de algum lugar, enfim, ter o trabalho de ir atrás de dados para justamente fazer um teste simples. E para isso a gente tem algumas funções que é justamente gerar números aleatórios. Isso pode ser muito mais simples do que ir atrás da informação. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês dois jeitos de gerar números aleatórios aqui dentro do Excel. Então vamos lá, a gente tem dois jeitos de gerar números aleatórios aqui dentro do Excel, tá? O primeiro deles que eu vou mostrar para vocês é o Random Between, ou seja, eu vou gerar números aleatórios dentro de um range, né? Dentro de um limite. Então, Random Between, o que eu preciso colocar aqui? Um número limite inferior e um número limite superior, tá? Então, 1, por exemplo, e 10, tá? Detalhe muito importante dessa fórmula, ele só aceita números inteiros, tá? Então, se eu colocar aqui 0,1, ele não aceita, ele não me traz um número quebrado, né? Então, ele sempre vai me trazer números inteiros, por mais que eu coloque 0,1, tá bom? Então, essa fórmula random between, ele só aceita números inteiros, tá? Para a gente fazer número quebrado, a gente pode, por exemplo, dividir essa fórmula pelo número que a gente quer. Esse seria um jeito de gerar números aleatórios quebrados com a fórmula random between. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente tem justamente random between, limite inferior, bottom, e limite superior, top. Tá bom? Essa fórmula é tranquila, simples e bem direta, tá bom? Agora, se eu quisesse gerar um monte de números aleatórios para essa tabela inteira aqui, por exemplo, né? Detalhe importante aqui, tá com carinha de tabela, mas observem aqui em cima que não aparece a aba de tabela porque eu não formatei. Ela não está identificada aqui dentro do Excel como tabela. Se você tem dúvida do que eu estou falando, clica aqui no card porque a gente tem um vídeo sobre tabelas e as vantagens de usar tabela aqui no canal, tá bom? Voltando, se a gente quiser gerar números aleatórios para várias células de uma vez, tem um jeito bem mais rápido do que ficar copiando e colando a fórmula random between, tá? E a fórmula se chama rand array, tá? Então, random array ele vai gerar números aleatórios para um conjunto de dados. E olha que legal, o que ele pede aqui na fórmula? Ele pede número de linhas, então rows. No caso aqui eu tenho 10 linhas, tá? Então eu vou digitar aqui 10. Ele pede também, depois do ponto e vírgula, número de colunas, tá? No meu caso eu tenho desde janeiro até dezembro, então são 12 colunas. Vou digitar aqui 12. E aí ele me pede o limite inferior e o limite superior, então mínimo e máximo. Vou colocar aqui os meus valores, vou colocar 1, ponto e vírgula, 10, limite inferior 1, limite máximo 10. E o legal dessa fórmula é que ele tem também um, um fator aí se você vai colocar número decimal ou não, né? Então, integer, né? Se eu colocar como falso, ele vai sim incluir números decimais. Se eu colocar como true, ele só vai colocar números inteiros. Então, no caso aqui eu vou colocar com número decimal, vou deixar aqui como falso, fechar o parênteses e dar um enter. Olha só que legal, ele já preenche para aquele conjunto de células, fica até cinzinho aqui em cima, né? Ele já preenche para todo mundo, utilizando, na verdade, uma fórmula só, né? Vamos mudar aqui para true, só para vocês verem justamente que ele só pega o número inteiro. Aqui é só pegando o número inteiro. Então, esse é o jeito muito mais rápido de fazer para um conjunto de dados maior, gerando números aleatórios aí, tá? Detalhe importante, essa fórmula não funciona se a gente colocar ela dentro de uma tabela, tá? Então, aqui embaixo a gente sim está formatado como tabela, então se a gente clicar aqui em cima, vocês vão ver que é uma tabela dentro do Excel. E se a gente colocar essa fórmula aqui dentro, ele não funciona. Por quê? Ele tenta para cada uma das células, vem que aqui gerou automático, né? Justamente porque a gente está mexendo com tabela, ele preenche automaticamente. E quando ele tenta fazer isso para essa fórmula, não funciona, tá? Então, quando a gente for utilizar essa fórmula dentro da tabela, a gente não pode colocar mais do que uma linha e mais do que uma coluna, tá bom? Isso é um pouco chato, pode gerar aí algumas irritações, vamos colocar assim, mas
A vantagem do Random Array é que eu posso gerar números quebrados, né? Então, eu não dependo necessariamente de dividir esse número por alguma coisa. Se você colocar aqui como falso, ele gera número quebrado, coisa que o nosso Random Between não gera. E aqui é fácil de a gente colar para o lado e ele preencher a tabela inteira de uma vez. Beleza? Ponto de atenção antes da gente fechar esse vídeo. Se você estiver querendo fixar os dados, então você quer gerar os dados aleatórios uma vez só e depois fixar eles, eu recomendo que você tire a fórmula depois que os números forem gerados, porque cada vez que você der Enter, você editar uma célula, notem aqui se eu der F2 nessa célula e der Enter, ele muda de novo todos os números, tá, pessoal? Então toma cuidado com isso quando vocês utilizarem essa fórmula, porque se vocês estiverem explorando os dados gerados, vocês vão ficar confusos nos resultados que vocês forem obtendo aí conforme vocês forem mexendo. Então, gerem os números aleatórios e depois fixem esses números para não dar nenhuma confusão, tá bom? E para fazer isso, vocês podem, por exemplo, selecionar aqui a tabela, tá? Dar um Ctrl C e depois colar aqui especial como valor, tá? Essa aqui é a maneira mais fácil de travar um número gerado aleatoriamente, beleza? Se você tem alguma dúvida em relação a esse tema ou outros, não esquece de deixar um comentário aqui no vídeo. Se você gostou, deixa o like pra gente, se inscreve, ativa o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistir até aqui e vejo vocês na próxima.